Bom dia, boa tarde, boa noite, esfera terrestre. Bem, meus queridos, olha outra vez, né? Estamos retomando as nossas aulas com base no concurso para técnico de necropsia da Politec, ou necrópsia, né? Tanto faz. E dessa vez agora nós iremos abordar um assunto, né? Com base no edital das disciplinas específicas sobre instrumental. Quais os instrumentos usados para necrópsia, né? Quais os instrumentos que devemos utilizar ao proceder com essa técnica? Então, esse aqui é um módulo bem rápido, ele é um módulo curto, porque não tem muito o que se dizer nele, né? Eu vou mostrar para vocês os principais instrumentos, né? Os principais instrumentos, a utilização de cada um, e eu aconselho vocês a, quando tomarem nota dos instrumentos que aqui usamos para proceder com a necrópsia, né, para a realização de uma necrópsia, vocês procurem na internet, vejam mais fotos, tal, porque são de fato coisas muito simples. O que eu vou dizer aqui já vai ser de grande valia para vocês, né? Eu vou abordar ele de uma maneira bem sucinta, até porque também não tem muito o que se dizer sobre instrumentos, né? Vou mostrá-los e indicá-los para cada um. A lista dos principais que usamos para proceder com a necrópsia. Então, vamos lá. Então, gente, os instrumentais são usados, olha, meu papel de parede lindo, mostrando que os instrumentos de necrópsia, para o ato das necrópsias, eles foram evoluindo com o tempo, né? Se você for reparar no meu papel de parede, aqui ao fundo, você vai ver que esses instrumentos que eu mostro aqui, eles são instrumentos da época vitoriana, né? E se você for ver, não mudou muita coisa até hoje não, né? Como eu disse no módulo anterior lá, né, dos fundamentos da necrópsia forense, ainda esse é um método arcaico, ele não evoluiu muito ao longo dos anos na mesma proporção que as outras ciências dentro da perícia evoluiu. Mas enfim, é extremamente eficiente e extremamente essencial, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre os instrumentos que são abordados. Vamos ver a lista deles. Quais são? Bem, pessoal, esse aqui, como vocês podem ver, são todos os instrumentais utilizados no dia a dia, né, para realizar-se uma necrópsia. Então, vamos começar aqui com facas bisturis. Professor, o que vem a ser faca bisturi? Bem, a faca bisturi, gente, ela tem o tamanho de uma faca de mesa, né? Ela tem um formato de um bisturi, mas tem um comprimento de uma faca. A questão da lâmina também é um pouco maior. E ela é usada nada mais, nada menos para proceder com as incisões. As incisões que nós vamos fazer, né? Que iremos fazer no cadáver. Então, a função dela é isso. É fazer as incisões, rebater os retalhos de pele, né? Remover algum órgão, fazer algum corte. Então as facas bisturis são usadas no processo das incisões. Você vai fazer uma incisão no cadáver, você vai fazer uma secção, você usa a faca bisturi. Faca bisturi nada mais serve do que para isso, ok? Tesouras longas de extremidade rombas. Gente, as tesouras longas de extremidade rombas, ela tem variadas utilidades dentro da necrópsia. Ela é usada para dissecção, né? Você pode dissecar um órgão, dissecar um tecido, separar um músculo de uma fáscia. Então, as tesouras longas e rombas servem para isso. Até também, ela não pode ter ponta para não lesionar, não causar uma lesão desnecessária e indevida na estrutura do tecido, do órgão, né, da pele, do músculo que você está querendo analisar. E para também alcançar um local, às vezes, onde a mão da gente não alcança. Até porque também ninguém vai ficar enfiando o braço inteiro no cadáver, né? Então, as tesouras longas de extremidade romba são com essa finalidade. Simplesinho, não é? Vamos lá.
Costótomos e cisalhas. Professor, para que serve isso? É fácil. Os costótomos e as cisalhas, elas são usadas no intuito de seccionar os arcos costais, as costelas, né? Você secciona para remoção do plastrão external, para você ter acesso à cavidade torácica. Então, nada mais é do que uma tesoura, né? Ela tem uma semelhança, gente, a uma tesoura de poda, aquela tesoura de jardim. Ela tem, só que lógico que ela é toda, né, de ácido cirúrgico, inoxidável, é mais bonitinha, não é igual aqueles cabos de plástico da de poda, mas ela tem mais ou menos aquele formato. E ela então ela é usada para seccionar as costelas para você fazer a remoção do externo, a remoção do plastrão external. Então você secciona com costótomo ou cisalha o gradil costal aqui para poder fazer a remoção do plastrão, ok? Próximo, pinças de dissecção, pinças dente de rato. Bem, as pinças de dissecção, o próprio nome diz. Você nem sempre vai ficar, quando você vai fazer uma incisão com bisturi ou com a faca bisturi, você não vai ficar segurando a pele, os retalhos de pele com os dedos, porque é perigoso você se acidentar. Lembra lá das normas de biossegurança que eu disse, mas que eu vou explaná-las mais à frente? Então, as pinças de dissecção são pinças normais, onde você pinça um tecido, um retalho de pele para poder proceder com a dissecção. Então elas vão te auxiliar no manuseio, né, dos retalhos de peles ou para segurar alguma víscera, né, algum órgão ali que você precisa fazer a dissecção. A pinça dente de rato tem a mesma função, porém ela tem um dentinho, né? De um lado da pinça ela tem dois e do outro ela tem um. Então ela faz esse movimento aqui, né, de pinça, e ela com esse dente você pode ter uma firmeza maior, né, para segurar a estrutura que você deseja, né? Particularmente eu, nas dissecções, eu prefiro a dente de rato por conta dela ter justamente esse dente, né? Tá? O que não é aconselhável usá-la ela em órgãos, né, em órgãos moles, porque você pode causar uma lesão no órgão, o que não é interessante no ato da necrópsia, porque quem vê aquilo ali e não estiver acompanhando vai achar que aquilo foi uma lesão produzida, né, sem ser por má utilização do instrumento. Então, tanto a pinça de dissecção quanto a dente de rato serve justamente para isso, para te auxiliar na dissecção, para você evitar de usar as mãos, para evitar um acidente. Facas de vísceras. As facas de vísceras, gente, são facas mesmo, só que elas são facas com uma estrutura diferente. Elas não têm cabo de plástico, né? Elas não são nem cabos de madeira, elas são todas facas de ácido cirúrgico, né? Elas são também conhecidas como facas de Virchow, né? O Virchow foi o cara que desenvolveu essas facas para poder usá-las na necrópsia. Ele era um patologista, ele é um renomado patologista, né? Talvez o pai da patologia moderna, e ele desenvolveu essas facas para trabalhar. As facas de Virchow, gente, elas geralmente têm vários comprimentos, né? E formatos variados. Não vou dizer vários, que não são vários, mas tem formatos variados, né? Umas, né, tem pontas rombas, né? As pontas são arredondadas, outras têm a ponta mais fina. Então cada uma vai servir para uma função. As que tem ponta mais fina vai te auxiliar no processo de remoção de evisceração. As que tem pontas rombas, às vezes é para te auxiliar na dissecção de vísceras, quando você vai ter que fazer um corte patológico, um corte para analisar. Você vai ter que fazer um fatiamento de um órgão, então a gente usa as facas de ponta romba. Então as facas de vísceras têm essa função. Também você pode proceder também uma incisão no cadáver usando essas facas, ok? Outras. Vamos lá, bisturi abotoado. É o cabinho de bisturi e a lâmina de bisturi onde você encaixa. Então você abotoa a lâmina do bisturi e o bisturi tem a mesma função da faca bisturi. Proceder com as incisões, com os cortes para você expor o que você está querendo, ok? Rugina. A rugina, gente, ela é um instrumento muito interessante. Ela serve para raspar o periósteo, né,
dos ossos. Então, um exemplo, eu faço um rebatimento de couro cabeludo. Quando eu reviro os retalhos de pele para expor a calota craniana, a calvária, o periósteo vai estar aderido, né, no osso do crânio. E às vezes, quando você tem uma serra manual, você precisa proceder com o serramento lá da calota, às vezes escorrega, às vezes os dentes da serra não entram. Por quê? Porque tem um periósteo ali. Por ele ser fibroso, né? Uma camada fibrosa, uma capa que recobre o osso, né? É a parte que nutre o osso, né? O periósteo, essa é a função dele, né? Trazer nutrientes para os ossos. E você precisa removê-lo, porque se você não remover ele, você vai ter uma certa... Então a rugina, ela tem essa função. Então, ela tem tamanhos variados, comprimentos variados, e com a rugina você é capaz de remover o periósteo, deixar o osso limpo, para você proceder um corte, né, com mais firmeza, com mais precisão, sem a serra ficar deslizando, né, na calota. Não só para isso, ela serve para raspar também periósteo de outras partes, um fêmur, por exemplo, úmero, tanto faz, né? Depende de qual área você precisa expor apenas o osso, ok? Serra de lâmina, serras elétricas ou serrotes. A função dele simplesmente é serrar. Às vezes você precisa remover, como disse, a calota, né? Então nós temos hoje em dia serras elétricas, serras circulares, são serras de autópsia, que você consegue circundar a calota craniana para poder removê-la, para poder expor o cérebro, né? Você também pode ter serrotes, tal, mas para seccionar talvez uma costela, para separar alguma parte óssea, para fazer algum desmembramento. Então a função das serras são essas: você separar, né? Você serrar uma calota, você fazer um desmembramento, né? Sem danificar muito o corpo lá, a peça que você está querendo trabalhar, né? Martelo e escopro. Bem, martelo e escopro tem variadas funções. Você pode ter martelo e o escopro, né, que também tem os ciséis, né, ou talhadeiras, como popularmente o pessoal chama. Você pode fazer incisões, né, no assoalho do crânio, na base do crânio, para você ter acessos ao nervo óptico, né, por dentro, na base do crânio. Você pode usar ele para fazer um separamento, um exemplo da sínfise púbica, né? Às vezes você precisa separar a sínfise púbica para uma determinada análise, então você usa martelo e escopro, né? É com essa função que ele é usado, né? Às vezes você vai usar o martelo para fazer um descolamento, né, de alguma coisa, para você dar umas pancadinhas lá no cérebro para poder remover com mais facilidade a calvária da dura mater. As balanças, pessoal, tem a função de pesar, ponto. Simples assim. Professor, pesar o quê? Pesar um órgão. Às vezes você quer ver o peso, né? Às vezes você pega um coração, um fígado que não está nas proporções normais, e é importante relatar no processo pericial, né, que você está fazendo uma análise ali, ó, anatomopatológica, você ter uma balança ali para pesar aquela víscera, para saber quanto que ela pesa, porque pelo peso você tem uma condição de saber o quanto esse órgão está normal, se ele está enquadrado dentro da normalidade ou se ele já não é mais enquadrado dentro dos padrões de normalidade, né? Então isso é importante, até porque também isso é um protocolo necroscópico. Mais para frente nós vamos ver, né, que Rudolf Virchow, ele pesava os órgãos para questão de análise, ok? Balança tem isso também. Mas é só para isso? Não. Supondo, às vezes eu eu quero preparar uma solução, e é uma solução massa-volume, eu peso uma massa de uma determinada solução para um tanto de volume de água, então eu peso o meu sal, o meu princípio ali,
né, o meu reagente químico antes de fazer minha solução, para proceder com a confecção da minha solução, aviamentação, né, assim dizendo. Você vai aviamentar a sua solução. Então é para isso que serve. Provetas, cálices, vidros de boca esmerilhada. São para preparo de soluções. Falamos da balança, a balança pesa e os vidros preparam. Então essas são vidrarias, né? São vidrarias volumétricas calibradas para você proceder, né, para fazer a sua solução. Professor, mas vem cá, em ml usa-se soluções? Tenho que preparar? Sim, claro. Claro que tem. Um exemplo clássico de uma preparação de solução é o formol a 10%, ou solução de formalina a 10%. Você compra o galão de formol e ele vem a 40%. Mas o protocolo para análise anatomopatológica fala que quando eu colocar a peça para conservar, para mandar para o laboratório para ser feita a análise, tem que ser em formalina a 10%. As vidrarias servem para isso. Então, você vai fazer lá seu cálculo de diluição de soluções, certo? Vai proceder com a diluição usando os cálices, as provetas, né? E o armazenamento vai ser nos vidros de boca esmerilhada. Quando você for fazer para proceder com a sua análise, vai fazer o corte de uma determinada peça e precisa manter essa peça conservada até chegar na análise, você faz. Então, essa é a função das vidrarias, preparar soluções dentro do Instituto Médico Legal. Ok? Vamos lá. Estiletes e tentacânulas. Estilete é a mesma função do bisturi e tal, para peças menores. Às vezes você quer fazer uma fragmentação de uma víscera, você usa. A tentacânula é usada para afastar. Às vezes você quer afastar uma coisa da outra, você usa a tentacânula. Procurem tentacânula na internet, vocês vão ver. É até um formato bem feio, parece uma colher toda esquisitinha, mas é com essa função que ela serve. Para afastar. Às vezes você quer fazer um descolamento de uma unha, você pode usar a tentacânula. A tentacânula, ela é bastante usada para isso, né? Você pode estar usando ela, ou às vezes para fixar uma víscera, para afastar uma da outra. A tentacânula tem essa função. Ela é até pouco utilizada em necrópsia, né? Usa-se ela mais para questão de dissecções anatômicas, né? Mas tá aí a tentacânula, para quem quiser saber, né? Procura a imagem dela na internet. Penso eu que devo ter colocado alguma coisa aqui. Mas a função dela é essa. Raquítomo de Amussate. Professor, o que é isso? O raquítomo de Amussate. Bem, o raquítomo de Amussate, pessoal, ele hoje eu não vejo mais quase ninguém usando ele, não. Ele tem um formato de uma machadinha, né? E você bate ele com um martelo e ele vai rompendo, você vai seccionando os processos espinhosos da coluna vertebral para ter acesso à medula. É para isso que o raquítomo de Amussate serve. Hoje em dia, eu vejo assim que o raquítomo de Amussate, ele está em desuso, assim, se tornou um instrumento obsoleto, porque hoje com a serra circular, né, com a serra de necrópsia circular, ela tem uma serra específica que ela vibra da direita para a esquerda e você consegue seccionar o processo espinhoso e expor a medula de uma maneira muito mais rápida. É melhor do que você ficar dando porrada lá na coluna para tentar abrir, para criar um acesso ao canal medular. Mas tá aí o raquítomo de Amussate, né? Tá obsoleto, mas no lugar que não tem a serra, ele é de grande valia, caso você precisa expor a medula vertebral, ok? Réguas métricas metálicas. Para quê, professor? Réguas, medições. Você quer medir o diâmetro de uma ferida, de um orifício de entrada de uma bala. Você quer medir um corte feito. Você quer medir, às vezes, uma fratura no crânio. Você quer medir o cadáver, né? Porque tem réguas grandes de 2 metros ou mais para você fazer a medição do cadáver no momento. Então, as réguas servem somente para isso. Medições simples de orifício, de lesões, comprimento, ok?
Agulhas de sutura. As agulhas de sutura de necrópsia, elas são diferentes um pouco dessas agulhas que os médicos usam para procedimento cirúrgico. Elas são umas agulhas maiores e tem um formato de S. Então você coloca a linha crua, ou hoje em dia não se usa mais linha crua, é a linha necroscópica, né? É uma linha própria, ela é encerada, ela é bem dura e resistente. Então você, para fazer a incisão. Mais na frente na nossa aula eu vou mostrar para vocês, né, como suturar. Mas vocês já vão tendo a noção da agulha que se usa. Então é uma agulha em forma de S, que é usado para suturar os cadáveres após a necrópsia. Então, gente, essa é a lista básica de todos os instrumentos que você precisa conhecer basicamente para poder realizar sua necrópsia, né? Professor, tem mais algum além desse? Sim, tem. Mas são mais específicos para dissecções especiais e são pouco usadas na prática cotidiana de uma necrópsia, ok? Eu agora vou mostrar para vocês mais ou menos dois modelos de bancadas montadas com instrumentos. E aí a gente vai explanando aí com base na listinha. Caso de dúvida, gente, vocês procurem na internet, porque lá tem várias ilustrações de vários desses instrumentos, como eles são, ok? Como usá-los é básico, foi o que eu falei, é bem simples, mas tá dentro do que eu falei. Caso vocês queiram também aprofundar um pouquinho mais, eu os aconselho, até por uma questão de curiosidade. Vamos ver o que eu tenho na bancada que eu montei para vocês. Olha aí, gente. Isso aí, ó, foi o que eu disse. Eu tenho essa primeira bancada, como eu mesmo coloquei aqui, ó, a faca de Virchow ou faca de vísceras, tá vendo? São facas, elas são todas em aço inox, com ela você pode proceder com os cortes, né, das vísceras, né, para fazer separação para montagem das peças. Aqui nós temos dois modelos de serra, né, dois modelos básicos de serra, serra para crânio, às vezes você quer serra de costela, quer serrar uma costela, né, quer serrar um membro, então você tem. Essa daqui é a cisalha, como eu disse, né, cisalha é usada para cortar as costelas, né, para você fazer a remoção do plastão external. Tesouras, né, tesouras curvas, de ponta romba, de ponta afiada. Pinças, as pinças, dente de rato, pinça de dissecção, para fazer o auxílio na hora da necrópsia. Afastadores, aí nós temos afastadores, né, para estruturas maiores, afastador em garfo, que é para você poder afastar ali no momento, para você aumentar, ampliar ali o espaço onde você vai trabalhar. Às vezes você ficar puxando com a mão, você precisa afastar uma estrutura para poder proceder com uma incisão ou com algum corte. O afastador serve para isso, ok? Então nós temos aqui afastador em forma de gancho, em forma de garfo, um garfinho tortinho, para você poder afastar. Afastador de estruturas, né? Às vezes você quer ver, você faz uma incisão, você quer ampliar essa incisão, sem precisar ter que correr com o bisturi mais, você vem com os afastadores e olha, ok? E aqui nós temos, olha, facas bisturis, tá vendo? As facas bisturis, elas já são fixas, a lâmina não se desencaixa do cabo, ok? E os cabos de bisturis, que é para bisturi abotoado, né? Você tem a lâmina, você coloca a lâmina, encaixa no bisturi para proceder. Essa é uma mesa básica, né? Tesouras curvas também para proceder dissecção de vísceras, né? O intestino, né? Abrir alguma estrutura, algum órgão, você tem. Então são modelos variados e você vai usar de acordo com a necessidade. Esse aqui é um básico para se fazer uma necrópsia, ok? Vamos ver outra mesa. Essa daqui, gente, já é uma mesa mais elaborada, que eu montei. Olha aqui, ó. Tesouras variadas, facas bisturis, várias lâminas de bisturis, vocês estão vendo?
né? Pinças hemostáticas. Professor, para que servem essas pinças hemostáticas? Às vezes você está cortando lá e você seccionou um vaso e inundou com sangue ali naquele local que está atrapalhando a sua visibilidade. Pinça hemostática, vai lá e pinça ela. Tchup, acabou. Ali ela vai estancar a passagem do sangue e você vai continuar trabalhando normalmente. As pinças hemostáticas, por isso o nome diz hemostática, né, para parar o sangramento. Mas pinças de dissecção anatômica, dente de rato, a serra circular para proceder à abertura de crânio, para proceder com a abertura do canal medular, né, como eu falei, em substituição ao raquítomo de Amusat. E não temos também aqui, ó, facas normais mesmo, faca de cozinha. Nem sempre as pessoas vão usar as facas de vircho. Não existe uma regra que diz que você não possa usar uma faca comum, né? Então temos facas, transferidores, réguas, vários tubos de coleta de várias cores, porque você vai proceder com uma coleta de sangue. Para uma análise toxicológica é um tubo de tampa cinza. Você vai proceder para uma análise que precisa estudar uma coagulabilidade do sangue, você vai precisar de um tubo de tampa azul, ok? Então você tem vários campos cirúrgicos, né, para você forrar para trabalhar naquele local que você quer, né? Escopos, ciséis, martelos, pinças, né? E por fim, os baldes de coletas anatômicas, né? Você vai cortar uma peça, um fragmento de um pulmão, um fígado, você tem onde acondicionar. Então esse é um coletor para vísceras. Então, gente, essa também é um outro modelo básico de instrumental que se tem. Então, essa aula nossa sobre instrumental, ela é bem simplesinha, porque não tem muito o que explanar nela, né? É só o que vai ser usado e para que serve. Ok? Vamos ver aqui. Bem, agradeço vocês mais uma vez. Tenha uma bela manhã, bela tarde, bela noite, como diz o Huawei. E fiquem com Deus. E na nossa próxima aula nós vamos começar a explanar mais as técnicas necroscópicas, né? Vamos falar mais sobre a metodologia, como foi criada, quem criou, o porquê de ser usada. Com base nisso, nós vamos dar andamento nas nossas práticas das bases da necrópsia forense. Então fiquem com Deus e muito obrigado. Qualquer coisa, deixem lá seus comentários, qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, escrevam para lá que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Então fiquem com Deus e muito obrigado.